Hoje nós vamos finalizar a nossa série Vida Eterna ao que Crê. E hoje nós vamos para um texto que aparentemente não fala necessariamente sobre a fé e a vida eterna ao que crê, mas nos mostra o que é fé na prática. E fé de fato é seguir a Jesus. Isso nós vamos ver no texto de hoje. Mas eu tenho trazido aos irmãos alguns textos para os irmãos meditarem. Então, eu já peço que os irmãos abram as suas Bíblias em João, capítulo 21, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos falar sobre restauração e nós vamos ver a restauração de Pedro. Então, por isso, o artigo definido aí, a restauração. Então, nós vamos meditar nesse texto de João, capítulo 21, versículos 1 a 19. Mas antes de lermos esse texto, eu sempre tenho trazido aos irmãos alguns textos que mostram que a temática de João é vida eterna ao que crê. João fala muito sobre isso. E esta é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que nós precisamos pregar, vida eterna ao que crê. De uma maneira muito simples, muito direta e muito clara, Jesus diz isso em João capítulo 6, versículo 47. E aqui nós temos a essência de todo o Evangelho. Em verdade vos digo. Uma sentença que o nosso Senhor Jesus Cristo usa dois amém. Em verdade é amém. Amém vos digo. Em verdade vos digo. Eu estou falando a verdade. Prestem atenção. Isso é verdade verdadeira. E o que é que Jesus está dizendo? Quem crê em mim tem a vida eterna. Muito simples. Quem crê em mim tem a vida eterna. É o que João vai nos esclarecer na sua primeira epístola, 1 João capítulo 5, quando ele diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus é a nossa vida, como nós cantamos. Cristo é a nossa vida. Então, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus nos revela que esta vida eterna é conhecer a Ele. E claro que aqui não é um conhecimento mental, porque nós vivemos em uma época moderna, uma época depois da revolução científica. Para nós conhecer é no sentido grego, é um conhecimento mental. É você sentar numa classe e você começar a estudar, sem mesmo saber qual que é a prática daquilo. Como por exemplo os teoremas que você estudou em matemática. Só quem trabalha com isso para saber a prática, eu até hoje não sei. Então, por que nós pensamos que o conhecer a Deus é da mesma forma? Talvez pelo fator cultural, mas o ponto aqui é que conhecimento é muito mais profundo, é relacionamento, é vivência, é no dia a dia. O conhecer para um judeu é como conhecer um amigo, é como caminhar com um amigo e viver com esse amigo dia após dia. Então, Jesus está dizendo, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aí, já puxando um pouquinho para o tema dessa noite, nós temos uma ocasião em João 6, que muitos discípulos abandonaram Jesus. E aí Jesus vira para os 12 e pergunta para eles, vocês também não querem deixar de me seguir? E aí Pedro, sempre o mais impulsivo de todos, ele responde ao Senhor dizendo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E na sequência desse texto, Pedro vai dizer que eles têm crido que Jesus Cristo é o santo do Senhor, é o santo de Deus. Então a fé de Pedro é demonstrada aqui, dizendo que somente Jesus tem palavras de vida eterna. E só para também entendermos o texto de hoje em uma profundidade extremamente grande, olha que versículo maravilhoso este, ou versículos maravilhosos estes do capítulo 10 de João. Quando João diz, ou melhor, quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui nós temos uma certeza maravilhosa de que se somos ovelhas do Senhor, jamais deixaremos de ser, porque o próprio Senhor garante que ninguém vai nos arrebatar das suas mãos.
O que nós vemos hoje no texto, que nós vamos ler agora, é o próprio Senhor Jesus Cristo indo atrás de Pedro, que é sua ovelha, para promover a restauração, porque Pedro pecou, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então Jesus está cumprindo firmemente as palavras que ele havia dito antes, que as minhas ovelhas, elas me seguem, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, porque o próprio Senhor Jesus garante isso. Ele vai atrás da ovelha perdida. E é isso que nós temos ao meditarmos sobre a restauração. Vamos ao texto? Você já abriu aí o texto de João, capítulo 21, versículos 1 a 19. Eu trouxe também nos slides. Acompanhem a leitura, por favor. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, como o lago de Genezaré, vários nomes para o mesmo local. E foi assim que ele se manifestou. João então agora vai contar como aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 dos seus discípulos, que não são mencionados os nomes aqui. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, a forma que João se refere, então João disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam, tinham plena certeza que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos juntos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me, segue-me. Amém. Vamos orar? Pai, que texto maravilhoso. Como é maravilhoso vermos o seu amor e o seu cuidado pelos seus. E da mesma forma que o Senhor cuida de Pedro, o Senhor também cuida de nós. Aleluia. Que possamos aprender e sermos edificados pelo Senhor, transformados pelo seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero trabalhar mostrando esta narrativa, mas com o intuito de apontar para o propósito desse texto. Por que que João escreve este capítulo? Alguns comentaristas, eles começam a discutir o motivo desse capítulo ser um pouco diferente dos demais, e o fato que João parecia ter terminado o seu livro nos versículos 30 e 31, que nós finalizamos na semana passada, onde João fala o propósito do Evangelho, que é para que nós venhamos crer nas coisas registradas e crendo no Filho de Deus, em Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, possamos ter a vida eterna. Então parece que João havia terminado já o seu evangelho no capítulo 20, e aí ele acrescenta mais um capítulo para contar uma história, a história da restauração de Pedro. E por quê? Qual que é o motivo? Claro que nesse milagre, nessa pesca maravilhosa, nós podemos tirar vários ensinamentos, mas o propósito central e global desse capítulo é nos mostrar a restauração de Pedro, e isso está claro em cada detalhe do capítulo, e é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Primeiramente, nós temos aqui neste capítulo um ambiente que relembra o chamado inicial, claro, de Pedro, aquele que seria restaurado, mas não apenas de Pedro, de outros apóstolos também. Nós temos aqui uma cena onde os discípulos estão na Galileia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para eles irem para a Galileia, porque lá na Galileia o Senhor iria encontrar com eles. É importante lembrarmos que a Galileia não era tão perto assim de Jerusalém, e que as primeiras aparições de Jesus foi em Jerusalém, e as últimas também foi. E neste ato, nesse momento intermediário, o Senhor Jesus Cristo se revelou na Galileia, provavelmente 3 vezes, aqui no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, como também no monte da Galileia, e talvez ou provavelmente na Galileia ele se revelou a Tiago, que era o seu irmão, filho de Maria. Então também na Galileia ele se revelou, ele apareceu depois da sua ressurreição a Tiago. E aqui nós temos os discípulos ajuntados, reunidos, e Pedro tem uma ideia: vou pescar. Pedro era pescador. Junto com outros discípulos, ele tinha uma empresa de pesca. Essa era a sua profissão antes do chamado de Jesus. E Pedro, talvez ele decide pescar justamente pelo entendimento que ele, por ter negado Jesus, ele não estaria no colegiado dos apóstolos, ele não estaria entre aqueles que iria testemunhar Jesus, testemunhar a ressurreição de Jesus. E o termo testemunhar é muito importante aqui, porque eu vou explorar lá no final. Então Pedro talvez, provavelmente, estava com aquele sentimento de culpa por ter negado Jesus e decide pescar. E juntamente com Pedro, então, 7 dos discípulos vão pescar à noite. Sai todo mundo no barco e vão então pescar. Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e mais 2 discípulos que nós não sabemos o nome. E eles vão então pescar, e o cenário aqui que se monta é o cenário do primeiro chamado de Jesus a Pedro, a Tiago, a André e a João. Então, naquela noite eles não pegaram nada. Mais uma pesca frustrada. Eles não conseguiram pegar nenhum peixe, mesmo sendo pescadores experientes. É um pouco difícil você pensar que pescadores experientes pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Mas eles não pegaram. E aí, na madrugada, já quase clareando, Jesus aparece na praia
Jesus pergunta, Jesus conversa com eles com um carinho tão grande, tão maravilhoso, chamando filhos. O texto está nos mostrando que Jesus está indo ao encontro dos discípulos, está indo ao encontro de Pedro para restaurá-lo. E ele fala, filhos, olha o cuidado dele, olha o amor dele. E aí Jesus fala, vocês têm alguma coisa aí para comermos? E eles disseram, nós não pegamos nada. E Jesus fala, então jogue do outro lado. E eles jogaram do outro lado. Então aconteceu o quê? Uma reprise da pesca maravilhosa. Eles pegaram 153 grandes peixes. João é detalhista, coloca aqui até o número dos peixes para mostrar que isso de fato é genuíno e verdadeiro. E aí, nesse momento, até então, eles não sabiam que era Jesus ali. Eles não haviam ainda reconhecido Jesus. E de certa forma, depois de Jesus ter ressuscitado, o seu corpo era tão glorioso que às vezes nós vemos nos relatos que os discípulos tinham certas dúvidas ou não conseguiam identificar pelos olhos, pelas vistas, mas eles tinham uma plena convicção interior, certamente operada pelo Espírito de Deus. Então eles viram Jesus e não o reconheceram, mas depois da pesca, João virou para Pedro e disse, é o Senhor. Quem faz isso daí é só Jesus, não existe outro, é o Senhor. E Pedro, ele estava despido por causa da pesca, por causa do lago, por causa da umidade, chuva, sei lá o motivo, mas ele estava sem roupa, e naquele momento ele veste a sua roupa e pula no mar. Pensa uma coisa contraditória, se você vai pular no mar, você tira a roupa, mas não, ele veste a roupa e pula no mar. Por quê? Porque ele quer mostrar todo o seu respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se achava digno de estar na presença do Senhor. E igualmente, lá em Lucas capítulo 5, ele também não se acha digno de estar na presença do Senhor. Em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, nós temos a primeira pesca maravilhosa, a ocasião do chamado de Pedro. Os outros evangelistas, eles citam esse chamado de Pedro, André, Tiago e João, apenas falando que Jesus se aproximou-se deles e disse, olha, vinde a mim e vocês se tornarão pescadores de homens. Agora Lucas nos revela algo mais. Ele nos revela que esse chamado aconteceu após a pesca maravilhosa. Então os discípulos pescaram, não pegaram nada. Jesus disse, joga a sua rede. Eles disseram, olha, porque é o Senhor que está mandando, nós vamos jogar. Eles pescaram. Pedro então vai a Jesus. E olha só o que diz o texto. Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Na primeira pesca maravilhosa, ele reconheceu quem era Jesus, prostrando-se aos seus pés. E Pedro disse, Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Na segunda pesca maravilhosa, Pedro também reconhece a sua pequenez. Ele se veste porque ele não se achava digno de estar despido na presença do Senhor, porque ele sabia diante de quem ele estava. Ele sabia que era o Santo de Deus e que ele era pecador. Então ele se veste. E olha o que o texto continua dizendo. Lucas capítulo 5, versículo 9 agora. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, daqui em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui nós temos o chamado inicial. Jesus está dizendo, vocês vão ser pescadores de homens, seguem-me. E qual que é a resposta certa para o chamado de Jesus? Deixaram tudo, Samuel, tudo, a pesca, 153 grandes peixes, não sei quantos foram nessa primeira, deixaram tudo. Não limparam os peixes, não foram vender os peixes, deixaram tudo para seguir Jesus, porque eles entenderam a grandiosidade do chamado. Eu normalmente falo sobre isso, e aqui é o chamado ao discipulado. Quando nós somos chamados por Cristo, nós precisamos compreender a grandeza daquele que nos chama.
Porque se por acaso hoje vir ao Brasil a rainha da Inglaterra ou alguém muito importante mundialmente falando e nos chamar, olha, deixe tudo e venha trabalhar para mim. Deixe tudo, deixa a polícia militar do estado de Goiás, Danilo, e venha ser capitão do meu batalhão pessoal. Será que nós não aceitaríamos na hora? A rainha da Inglaterra morar em Londres, no palácio de Buckingham, ganhando em euro. Que honra tremenda. Mas por que quando Jesus nos chama, venha viver o discipulado? Por que quando o pastor ou o discipulador chega para você e fala, vamos caminhar juntos, vamos vivenciar o discipulado? Eu não posso, tal dia não dá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a minha empresa, o meu trabalho, o meu casamento, e calma aí, você está vivendo neste mundo, para este mundo, ou você está vivendo para a glória de Deus? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora observem, aqui em João, Jesus está relembrando cada detalhe dessa aparição. Então Jesus prepara e serve uma refeição aos discípulos. Ele aparece, há a pesca maravilhosa justamente para restaurar o discipulado, para restaurar Pedro ao verdadeiro e genuíno discipulado. E então Jesus, ele prepara uma refeição. Olha o que diz o versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Jesus já era churrasqueiro antes da gente. Ele estava fazendo um churrasco a lá judeu, né? Peixe e pão. Não era carne de boi e pão de alho, né? Mas peixe e pão. Ele estava preparando. Já havia peixe ali. Jesus já estava preparando aquilo ali para os discípulos. É importante a gente lembrar que refeição para um judeu é um chamado à comunhão. Um judeu não come com alguém que não é amigo. E se o judeu chamar alguém para comer em sua casa ou para comer junto com ele, significa que ele quer ter um relacionamento de aliança. É assim que o judeu fecha contrato. É assim que o judeu mostra que ele ama essa pessoa. Então aqui em todos os aspectos nós temos Jesus Cristo dando passo para a restauração. Ele mostrando que ele se importa com as suas ovelhas. Ele mostrando que ele está atento. E é ele que vai promover a restauração. Isso é maravilhoso. Então os discípulos se assentam a Jesus. Jesus pede para eles trazer alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Então Simão puxa e tem 153 grandes peixes. Imagina que bênção, né, de pescaria, 153 grandes peixes. A rede não se rompeu. E os discípulos ficaram naquela de não perguntar, constrangidos de perguntar, porque era tanta glória o corpo de Cristo, a ressurreição, o corpo glorificado do Senhor. Mas o texto nos revela que eles sabiam. E a ideia de saber aqui é ter plena certeza. Não havia dúvida. Então não podemos tomar esse versículo como, eles tinham dúvida, não era bem Jesus. Poderia ser, não poderia ser. Ao contrário, estava muito claro a eles que era Jesus ali. Eles sabiam, eles tinham plena certeza que era o Senhor. Então o próprio Senhor Jesus Cristo tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Talvez apontando para outro milagre, a multiplicação dos pães e peixes. Não sabemos de fato o propósito de João de destacar isso. Mas de fato o que eu posso mostrar aos irmãos é o cuidado do Senhor Jesus Cristo, tanto de preparar como dele mesmo servir a refeição. É Cristo que nos serve a refeição celestial. É Ele que nos dá do pão da vida e da água da vida. E aí o texto finaliza essa primeira cena dizendo que já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Claro, a terceira vez aqui é a terceira vez ao grupo dos discípulos, não a terceira aparição de Jesus, porque ele apareceu a indivíduos. Então essa era a terceira vez que ele apareceu ao grupo completo dos discípulos, ou a parte desses discípulos, porque não estava completo.
que nós temos agora na sequência? Então, primeiro nós temos um ambiente, uma cena que relembra Pedro e os demais apóstolos do chamado inicial. E agora nós temos o confrontar do erro, do pecado e da motivação para servir. E isso fica igualmente claro a partir do versículo 15, que nos é dito: depois de terem comido. Então primeiro eles comeram, eles estavam a noite toda pescando, então eles tomaram café da manhã com Jesus, estavam com fome. Jesus não ia confrontar o pecado antes de alimentar aquele coitado que passou a noite toda pescando. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A ideia aqui, e eu acredito que é mais lógico pensarmos dessa forma, é que o Senhor Jesus Cristo está perguntando não se Pedro o amava mais do que os outros amavam Jesus, mas se Pedro amava Jesus mais do que amava os outros discípulos. Isso fica mais evidente, mais claro, mais lógico, porque a ideia aqui não é comparar o amor de Pedro a Jesus do amor dos outros a Jesus, mas é mostrar para Pedro a necessidade de amar a Jesus acima de tudo. Então Jesus pergunta: você me ama acima de todas as coisas, mais do que você ama esses outros? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus comissiona: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que nós temos aqui? Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. E por quê? Qual que é o motivo? O propósito dessa pergunta é o propósito de confrontar o erro, porque por 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. Existem algumas interpretações que as pessoas tentam fazer desse texto, utilizando o texto grego. E nós precisamos evitar essas interpretações. Como por exemplo, o fato de que amor aqui nas 2 primeiras vezes é filéu e na última vez é ágape. Isso não tem nada a ver. Primeiro porque essa conversa provavelmente foi em aramaico. De fato, no texto grego está lá filéu das 2 primeiras vezes e ágape na última. Mas isso não tem significado nenhum, aparentemente. Nós não podemos cair no erro de entrar nessas minúcias e perder o foco. Então não é esse o objetivo, diferenciar a primeira, a segunda vez que ele respondeu da terceira. Também não é o objetivo diferenciar a fala de Jesus, que diz para apacentar os cordeiros, depois pastorear as ovelhas, depois apacentar as ovelhas. Por 3 vezes Jesus falou algo diferente. E aparentemente não tem significado nenhum, simplesmente é uma conversa que, ao registrar esse diálogo, foi registrado de uma maneira diferente. Agora, o que é evidente para nós? E é isso que nós precisamos nos ater e entender que é esse o objetivo principal do texto. O que é evidente para nós é que Jesus está confrontando o erro de Pedro. E por que Jesus está confrontando o erro de Pedro? Porque Pedro, por 3 vezes, havia negado Jesus. Está registrado aonde? Em João 18, versículo 17, ele nega a primeira, 25 a segunda, 27 a terceira. Talvez nós poderíamos até pensar também o fato que Pedro negou Jesus junto ou perto ao braseiro. E aqui perto a outro braseiro, Jesus confronta o pecado de Pedro. Isso também é muito lógico. Agora, o ponto principal para nós nos atermos é: Jesus ele está confrontando o pecado e o erro de Pedro. Meus irmãos, todo pecado precisa ser confrontado. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem tirar pecado, o termo pecado, o erro, do linguajar, inclusive das pregações. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o evangelho da salvação, sim, é a boa notícia que Deus nos perdoa,
Mas antes do perdão, nós precisamos reconhecer que precisamos do perdão, que somos pecadores. Então Jesus, ele vai ao confronto de Pedro, ele vai então ao ponto que estava incomodando Pedro, que estava desestimulando Pedro, que estava de fato envelhecendo seus ossos, enquanto seus pecados não haviam sido confessados pelos seus constantes gemidos, como diz o salmista no Salmo 32. E Jesus por 3 vezes pergunta: Pedro, você me ama? E é interessante porque não apenas confronta o pecado aqui, mas Jesus também tenta trabalhar, ou melhor, aponta para qual deveria ser a motivação correta do seu coração para o ministério. Porque Pedro, ele estava pensando que ele não poderia continuar no ministério, que ele não seria uma testemunha do Cristo ressuscitado, porque havia negado a Jesus. Então Jesus por 3 vezes enfatiza: você vai pastorear as minhas ovelhas. Isso é ministério, isso é serviço. E qual que é a base para o ministério? Qual que é a base para o serviço? Para isso que nós fazemos para a glória de Deus, é o amor. Paulo diz isso claramente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, quando ele nos fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós nisto, um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos motiva a viver uma vida para a glória de Deus, a sermos nova criação. Mais adiante no texto ele vai dizer: a sermos embaixadores de Deus, a sermos ministros dessa reconciliação, servos da reconciliação. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, 14, ou melhor, em 2 Coríntios todo, ele está defendendo o seu ministério apostolar. E ao defender o seu ministério, ele fala isso, que ele faz o que faz, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, porque o amor de Cristo o motiva. Era isso que Jesus queria ensinar a Pedro, e não somente a Pedro, mas os outros discípulos e a todos nós, que a motivação correta não é um sentimento de que eu mereço, eu sou santo, eu posso, eu nunca errei, então é eu mesmo que tenho que ir, porque eu sou insubstituível, porque é eu mesmo, se não sou eu, ninguém vai. Não é esse o sentimento, mas é o amor. Para servir ao Senhor, nós precisamos ser motivados pelo amor. É muito legal isso, porque tudo que nós fazemos deve ser motivado pelo amor. Vir ao culto deve ser motivado pelo amor. Se nós entendemos que nós não merecemos a salvação, se nós entendemos que Deus nos dá gratuitamente em Cristo, que Cristo nos ama, que Cristo nos atrai a Ele, que Cristo cuida de nós, que Cristo vai ao nosso encontro para nos buscar novamente quando caímos, então, o que me resta? Adorá-lo, agradecê-lo, louvá-lo. E meus irmãos, talvez falte esse entendimento hoje, porque nós estamos vendo um menosprezo. O Danilo falou sobre isso, que os cristãos estão meio, ele até fez um negócio assim, estão meio xoxinho, esse é o termo que ele usou. Por quê? Será que é por falta de entendimento daquilo que recebemos? Será por falta de entendimento daquilo que Cristo fez por nós e do seu amor? Por que que os cristãos não reservam um domingo para adorar a Deus mais? Por que que não reservam um tempo para assistir e cultuar em seu lar, ou para vir aqui e adorar aqui? Olha, meus irmãos, nós temos falado desde o início da pandemia, que nós estamos transmitindo, mas o presencial é o mais importante, sem dúvida alguma. A transmissão não substitui o presencial, mas aqueles que estão assistindo em suas casas, que reservem um momento, que não façam nada mais, porque é adoração ao Senhor, é gratidão. Que gratidão é essa de você estar no momento do culto lavando louça? Diante de quem você está? É gratidão. Claro, meus irmãos, eu não quero imprimir um sentimento de culpa e não de obrigação. Eu tenho que ir porque o pastor disse, agora eu tenho que fazer. Tem que ser prazeroso, tem que ser leve, porque é gratidão, porque nós fazemos o que fazemos por amor.
Então, se você dá aula para crianças, é por amor. Se você toca aqui, é por amor. Se você prega, é por amor. Se você dá uma cesta básica, é por amor. Por amor a Deus, por aquilo que Ele fez por você. E aí a gente não minimiza aquilo que nós estamos fazendo, e não nos sentimos chateados, porque o fulano que deveria estar fazendo, e é eu que estou fazendo. Não vem esse sentimento? De novo, o pastor me chamou de novo para fazer isso daqui. Meu irmão, é para a glória de Deus, é por amor. Então é isso que Deus está mostrando, ou que Jesus está mostrando a Pedro. Pedro, a verdadeira motivação para o pastoreio e para o ministério é o amor. Então, se você me ama, não é pela sua força que você vai pastorear as ovelhas, não é porque você é santo, não é porque você conseguiu evitar de me negar, que você foi forte o suficiente e foi até a cruz comigo, não é, mas é por amor, porque eu te amo e porque você me ama. Então pastoreie as minhas ovelhas. Se vocês olharem, as pessoas estão sedentas, e muitas vezes nós estamos vivendo no nosso mundinho, não entendendo de fato a graça e o chamado ao discipulado. Bom, em terceiro lugar, nós vemos então a restauração ao discipulado e ao martírio. Aqui nós chegamos nos 2 últimos versículos, e primeiramente nós temos aqui nos versículos 18 e 19, só a primeira parte do versículo 19, nós temos uma profecia, uma revelação a Pedro, que Pedro glorificaria ao Senhor até em sua morte. E o texto diz assim: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias ou te vestias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirás, outro te vestirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aqui é uma das coisas que acontece nesse texto mais maravilhosa para quem interpreta as escrituras sagradas. O intérprete, um exegeta, viu, Wallace, tem que ficar atento à nota do editor. E João coloca uma nota aqui. Jesus fala um provérbio, uma revelação, uma profecia aqui, dizendo que Pedro, quando moço, ele se veste, mas quando velho, o outro vai se vestir. Quando moço, ele vai para onde quer, mas quando velho, ele vai ser carregado. Pergunta, o que significa isso? Graças a Deus, a gente não precisa ficar labutando no significado, porque Pedro responde, ou melhor, João responde. João diz que Jesus falou sobre isso, significando o estilo de morte que Pedro iria sofrer para glorificar a Deus. Acabou, esse é o significado. Não precisamos buscar mais outro significado. É isso e nada além disso. Então, o que nos está sendo revelado aqui? É que Pedro, ele está sendo restaurado ao discipulado, mas antes, Jesus está mostrando o custo do discipulado. E o discipulado custa vida. Jesus está mostrando para Pedro que Pedro iria morrer por causa da pregação do Evangelho. E na tradição cristã, nós cremos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Na tradição, isso não está nas escrituras, nós não temos total certeza desses fatos, mas sabemos que Pedro foi martirizado. E aqui eu quero chamar a atenção a um termo, que é o termo mártire, que significa morrer por uma causa, mas em grego significa testemunho. Testemunho é o que significa ser mártir de alguma coisa, é aquele que testemunha algo. E Pedro, então, lá no início, ele estava com dúvida se o seu testemunho seria válido. E agora Jesus está dizendo, olha, você vai testemunhar a ponto de morrer. O termo testemunho, que no grego é mártir, ele foi ressignificado, provavelmente após a escrita do Apocalipse, que faz uma conexão entre ser testemunha fiel e morrer por Cristo. Por isso que hoje, quando você escuta esse termo, ser mártir, ou morrer, ou ser martirizado, nós já temos a ideia de alguém que morreu por uma causa, que morreu pela fé. Mas esse termo inicialmente significou testemunho.
E Pedro, então, é chamado a testemunhar, a morrer, a viver por Cristo de maneira fiel, ao ponto de não valorizar a sua própria vida e até morrer por Cristo. É interessante porque nós podemos ver um contraste no texto com respeito a João. O texto seguinte, que nós não estamos meditando completamente, mas eu vou ler, diz o seguinte: João 21, 20 a 25. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo que Jesus amava, é João, no qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Jesus ele fala: olha, cuida da sua vida, do seu ministério e da sua morte. Segue-me e deixa o outro me seguir da forma que eu designei para ele. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. Aí João também explica. E aí nós precisamos sempre compreender que essas notas de explicação são importantíssimas para nós. Ele diz: ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele iria morrer. Mas é uma pergunta retórica de Jesus, é isso que João está dizendo. Este é o discípulo que dá testemunho. Olha o termo aí. Esse é o discípulo que testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que este testemunho é verdadeiro. Bom, na história dos apóstolos, nós sabemos que todos os 12 ou todos os 11 foram martirizados. E quando eu falo aqui 11, claro, a incluir Paulo, Barnabé, então são mais do que 11. Mas João não. João não foi martirizado. João, ele não morreu porque alguém o matou. Ele morreu de causa natural. Ele foi o discípulo que viveu mais. E por isso ele escreveu o Apocalipse mais ou menos 96 depois de Cristo. Ele era o discípulo mais novo e foi o discípulo que viveu mais tempo. Então João, ele manteve o seu testemunho fiel, apesar de não ter sido martirizado. O testemunho que nós temos aqui no Evangelho de Jesus segundo João, ele mesmo fala que ele testemunhou e esse testemunho é verdadeiro. E também em Apocalipse. Lá em Apocalipse é dito o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do martírios de Cristo, por causa do testemunho de Jesus. João, ele não morreu, ele não foi decapitado como seu irmão Tiago, ele não foi assassinado, ele morreu de causa natural de velhice, mas ele foi perseguido. Por causa da palavra de Cristo, ele se achou na ilha de Patmos. Então, se Pedro seria morto, crucificado de cabeça para baixo, o gênero da sua morte glorificaria a Deus, da mesma forma a vida de João, uma vida longa, mas uma vida perseguida, também glorificaria a Deus. O ponto aqui é o testemunho, é o chamado para morrer, para viver e morrer para Cristo. Vamos voltar para o texto de João. Então, nós primeiro vemos que Pedro glorificaria o Senhor até em sua morte, em seu martírio, assim como João também foi um mártir, apesar de não ter morrido, sido assassinado, mas não apenas Pedro glorificaria ao Senhor através da sua morte, mas Pedro também deveria seguir a Jesus. E nós temos aqui, no finalzinho do versículo 29 ou 19, o chamado refeito. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Esse é o grande ponto. É para isso que toda essa cena está acontecendo. É para esse chamado. O ambiente aponta para isso. O fato de Jesus confrontar Pedro 3 vezes aponta para isso. Esse é o ponto aqui. E o reenfatizar desse chamado, segue-me, nos versículos seguintes, quando Jesus fala: deixa João, você me segue, nos mostra que esse é o objetivo principal de todo esse capítulo. Segue-me. Esse é o ponto. Esse é o chamado ao discipulado.
Esse termo discipulado significa seguir a Jesus, ser seguidor de Cristo. E é para isso que a igreja vive, para fazer discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. É interessante como que isso saiu da mente das pessoas, porque se hoje você perguntar para os cristãos, você é cristão, você crê em Cristo? A grande maioria vão dizer sim. Agora se perguntarem para estes mesmos, você é um discípulo de Jesus? Alguns vão ficar na dúvida. Não, cristão eu sou, mas discípulo não. Não, discípulo precisa de algo mais. O ponto, meus irmãos, é que não existe diferença. Se você não é discípulo, você não é cristão. Para ser cristão precisa ser discípulo, porque o chamado de Jesus é para segui-lo. É isso que Jesus nos revela nesse texto maravilhoso, mas desafiador de Lucas 14, versículos 27 e 33. Qualquer que não tomar a sua cruz, e tomar a cruz aqui é símbolo de morte, então qualquer que não está disposto a morrer e vier após mim, isto é, segui-lo, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O custo de seguir a Jesus é altíssimo de fato. Entenda, a salvação é gratuita. Mas se é Deus que nos chama, segue-me. Isso tem um valor inestimável. E por isso nós precisamos compreender as palavras de Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala o seguinte: somente aquele que abdica de tudo que possui no discipulado de Jesus pode se dizer justificado apenas pela graça. Para sermos justificados apenas pela graça, nós precisamos abdicar de tudo, de todo sentimento de mérito, de todo sentimento de que eu sou alguma coisa por mim mesmo. Abdicar de tudo. Aí sim, eu posso me dizer justificado apenas pela graça. E tal pessoa reconhece o chamado ao discipulado: segue-me. Danilo, segue-me. Tal pessoa reconhece o chamado ao discipulado: Bernard, segue-me. Tal pessoa reconhece o chamado ao discipulado como graça, e a graça como este chamado. Mas aquele que com essa graça deseja ser dispensado do discipulado, engana a si próprio. A igreja vive nesse último ponto aqui. Os irmãos falam: não quero viver para Cristo, não quero servir, não quero obedecer, não quero dedicar a minha vida a isso. Eu quero viver a minha vida, meu sonho americano. Eu quero correr atrás da minha riqueza, da minha prosperidade. Não quero viver para Cristo. A salvação é pela graça mesmo? Isso é auto-engano. Pela graça está tentando ser dispensado do chamado: segue-me. E Jesus vira para nós e diz: segue-me. Segue-me. Amém. Amados, eu quero hoje aplicar com algumas perguntas, para vocês pensarem, meditarem, refletirem e colocarem em prática em vossas vidas. Eu espero que tenha ficado claro que a fé verdadeira, essa fé que nós temos falado que nos concede, é o meio o qual nós recebemos a vida eterna, é essa fé que nos faz discípulos. E a pergunta é: você é um discípulo? Você tem seguido o Senhor Jesus Cristo pela fé? Seguido os seus ensinamentos? Caminhado com Ele? Vivido com Ele, ao lado dEle, num conhecimento que começa aqui e vai para toda a eternidade? A vida eterna é essa, é conhecer, é se relacionar com Ele. Você é discípulo? Você já deixou tudo para seguir? Você tem negado o Senhor em sua vida diária? Há alguma coisa que você está fazendo que configura uma negação? Meus irmãos, para muitas pessoas hoje o que Pedro cometeu não é nada. Eles vão falar: não, mas que tanto? Pedro só disse que não conhecia ele, nada a ver, nem precisava disso tudo não, desse sentimento de Pedro ruim, de Jesus fazer essa cena aí para restaurar. Pedro nem negou, só disse que não conhecia. Tem pessoas que dizem diariamente: eu não conheço esse Jesus, eu não sei quem é,
eu não vivo para Ele. Nós chamamos de ateus práticos, aqueles que vivem o dia a dia como se Deus não existisse. Até falam, eu acredito em Deus, mas a sua vida é orientada pela sua segurança, pela sua força, pela sua poupança. Não há Deus. Negam que Deus existe dia após dia. É eles que controlam as suas próprias vidas. Não há rendimento, não há autorrenúncia. A pergunta que eu te faço é: quais áreas da sua vida você ainda não renunciou para Cristo? Pode ser um filho, pode ser cônjuge, família, pode ser o desejo idolátrico da nossa cultura de autorrealização. Nós adoramos isso, queremos isso. Quem não quer ser autorrealizado? Os irmãos, falo por mim. Todos nós queremos, no emprego, na vida acadêmica, na família. A cultura nos direciona para ter um apartamento de tal e tal forma, decorado de tal e tal forma, a igreja com tantos e tantos membros, o trabalho ganhando 10 mil, 15 mil, a gente coloca até o valor. Às vezes você precisa renunciar à sua idolatria por autorrealização, a sua idolatria por felicidade e descansar no Senhor. O que você não renunciou para Cristo? Como você pretende responder o chamado do discipulado? Porque Cristo é quem é. Presta atenção. Porque Cristo é quem é. A resposta, e a única resposta adequada, é como eu diria os militares: pronto. Meu nome é pronto. Agora. Não tem essa história. Ah, mas tal dia eu não posso. Ah, Senhor, mas espera eu ganhar tal coisa. Espera eu casar, Senhor, aí eu vou dedicar. Não, Senhor, espera eu formar na faculdade, aí eu vou poder. Não, Senhor, deixa eu envelhecer e morrer de velhice, aí vai dar certo, que aí eu vou glorificar o Senhor lá no céu, que eu já morri mesmo. É agora. Você jovem. Eu posso falar isso, meus irmãos, porque eu respondi o chamado muito cedo. Com 16 anos eu já estava aqui no seminário, estudando. Eu sei o que é isso. Não deixa para depois. Pronto, Senhor. Agora eu quero ser um seguidor de Jesus. Como você se sente ao ver que Cristo vem atrás de nós para nos restaurar e reconciliar consigo mesmo? Danilo, 5 anos. Eu já escutei essa história várias vezes. 5 anos que ficou longe de Cristo. Danilo, não foi você que voltou. Nunca se esqueça disso. Jesus foi atrás de você. Jesus vai atrás de nós para nos restaurar. Para nos mostrar o verdadeiro significado do seu amor e para nos comissionar a viver, a servir pelo amor dele. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para glorificá-lo até por sua morte. Pergunta que eu faço é: você está disposto a viver e morrer por Cristo? Viver e morrer, porque João viveu, Pedro morreu. João viveu, o seu irmão Tiago foi o primeiro a morrer, o primeiro dos apóstolos a morrer. Você está disposto a viver e morrer por Cristo, tendo plena certeza que se você morrer por Cristo, se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Não é a coroa da rainha da Inglaterra, é a coroa da vida, muito mais importante, muito mais gloriosa, porque com Cristo reinaremos para todo sempre. Curve sua cabeça, medite nessas perguntas e ore ao Senhor.